Rodoviários suspendem paralisação marcada para este fim de semana. A Assembleia vota amanhã reajuste dos professores que ontem fizeram um protesto contra a liminar que determina fim da greve. Prefeito de Iranduba e assessores depõem na comissão processante da Câmara Municipal que apura denúncia de infração político-administrativa. Ele é acusado de não repassar mais de 4 milhões aos cofres da Previdência do município. Após matar ex-namorada, homem invade igreja e mata 3 pessoas no interior de Minas Gerais. Planalto reavalia decreto de armas. Câmara aprova 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas e proibição de cobrança por bagagem. Coreia do Norte chama ex-vice-presidente dos Estados Unidos de idiota de baixo QI. Confrontos após a reeleição de presidente deixa 6 mortos na Indonésia. Homem é perseguido e morto com 6 tiros dentro do Terminal 1. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje, prevê o Climatempo. O dia amanhece de céu nublado e com chuvas localizadas. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 31 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar está em 79% e os ventos estão calmos, com 14 km/h de velocidade. É quarta-feira, 22 de maio. 142 dias do ano. Faltam 223 para terminar 2019. É o dia de Santa Rita de Cássia. Também é o dia do apicultor e o dia do economiário. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 51 centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. O que conta a história. Em 22 de maio de 1908, os irmãos Wright apresentam seu artefato voador no escritório de patentes norte-americano. Em 1903, Orville Wright teria conseguido realizar o primeiro voo com um aeroplano mais pesado que o ar, o Flyer One. No entanto, alguns atribuem a Santos Dumont o feito que teria acontecido em julho de 1906 com o 14 bis. 1983, graves inundações na Argentina, Brasil e Paraguai. 1991, os presidentes do Líbano, Elias Haraoui, e da Síria, Hafez al-Assad, firmam em Damasco um histórico tratado de irmandade, cooperação e colaboração após o fim da Guerra Civil. 1992, a Assembleia Geral da ONU admite como integrantes a Eslovênia, Croácia e a Bósnia e Herzegovina. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Ficou para a próxima terça-feira uma nova reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas sobre as reivindicações da categoria. A paralisação de 70% da frota anunciada pelos trabalhadores para esta sexta-feira, dia 24, foi temporariamente cancelada. Os trabalhadores exigem aumento salarial de 5% e permanência do intervalo de almoço e manutenção dos cobradores em seus postos de trabalho. Em reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira, os rodoviários, o Sinetran e a Prefeitura de Manaus não chegaram a um acordo. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, disse que caso não haja uma negociação favorável para a categoria na próxima terça-feira, o sindicato vai paralisar 50% da frota a partir das 11 horas da manhã do dia 28. O Sinetran está com a proposta de reduzir 50% dos cobradores. É um absurdo. Vamos fazer o que for possível para manter o emprego dos trabalhadores, disse ele. O assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, não deu detalhes sobre qual contraproposta pode ser apresentada aos rodoviários. Ele disse que as empresas de transportes estão discutindo com a prefeitura sobre como promover o reajuste sem aumentar a tarifa que hoje está em R$3,80. Alberto Peregrini, pelo menos por enquanto, a greve está suspensa. Vamos aguardar desdobramentos para a semana que vem. Sem dúvida nenhuma, Paulo, né? Até o dia 28, que corresponde à próxima terça-feira, vamos aguardar, Paulo, e torcer para que haja um acordo e que esse acordo seja cumprido. Que a grande maioria das reivindicações apresentadas pelos rodoviários são de acordos que firmados, né, em outras reuniões passadas e que infelizmente não estão sendo cumpridos. O transporte coletivo está funcionando sem anormalidades nesse início de manhã, Peregrini? De maneira tranquila, Paulo, de maneira tranquila, já tranquilo, tanto aqui na área do Terminal 4, onde já passamos, no Terminal 5, onde estamos nos aproximando nesse momento, aqui ao lado da garagem da Global, já dá para observar que a movimentação
dos ônibus do transporte coletivo é normal no horário. Meteorologia prevendo 15 milímetros de chuva e parte disso já caiu durante a madrugada e até ainda há pouco aqui no sítio histórico da cidade de Peregrini. Aqui também, Paulo Guerra, aqui na área da zona norte e leste, choveu até aproximadamente 1 hora atrás, era uma chuva forte, nós temos aí asfalto molhado e o tempo ainda, Paulo, apresenta-se nublado nesse momento. Peregrini, os prontos-socorros da cidade com muita movimentação durante a madrugada? Até tranquila, Paulo, mais uma vez, né, esse tempo nublado, quando chove também, nós temos aí uma diminuição no número de ocorrências por violência, e assim foi mais uma vez nas 3 principais unidades de saúde da cidade. Peregrini, temos uma notícia boa. O Departamento de Polícia Técnico-Científica está integrando as informações do Banco de Impressões Digitais do Registro Geral ao sistema de laudo digital do Instituto Médico Legal. O tempo para identificação de cadáveres, que durava cerca de 1 semana, reduziu para apenas 1 dia útil, segundo a diretoria, ou a diretora do Instituto Médico Legal, Sâmia Leite. A identificação papiloscópica, a identificação humana através de impressões digitais, que é do Instituto de Identificação e contém as informações colhidas do cidadão na hora de emitir o RG, passou a ser compartilhada eletronicamente. E com isso, os peritos estão tendo acesso com maior rapidez aos dados, eliminando o envio de papéis e a tramitação física de documentos. É uma boa notícia, não é, Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Nós que temos um departamento de perícia técnica científica com profissionais, né, muito competentes, que se destaca sempre que eles são precisos aí em grandes tragédias. Eu lembro na queda do avião que teve aqui, tudo acontece com muita competência e precisava desses equipamentos para que fosse mais agilizado, para que fosse mais rápido. E com isso, com certeza, Paulo, melhorou, vai melhorar essa situação do Departamento de Perícia Técnica Científica, do IML e do Instituto de Identificação também. Peregrini, um carro Cobalt invadiu a área interna do terminal, um pânico entre as pessoas que ali estavam e os matadores estavam à procura de um homem. Peregrini, o que aconteceu? Encontraram quem eles estavam procurando. O programa Giro de Notícias ontem com o Valdir Correia, a equipe do programa já trazia as informações direto do local, Paulo Guerra, e esse homem foi morto com 6 tiros lá na área do terminal. O trânsito ficou muito complicado. A 24ª SICOM, os policiais rapidamente chegaram ao comando das equipes lá da polícia, do tenente Ítalo Bruno, que estava lá no local, Paulo, fizeram o cerco e os primeiros procedimentos de investigação também. Era por volta de 5h40 da tarde quando isso aconteceu. Pois é, esse homem já tinha passagem pela polícia, né, Peregrini? E era conhecido lá na área do terminal, Paulo Guerra, como um dos chefes do roubo, né, que acontece ali naquela área do terminal. Um elemento muito conhecido. A polícia, logo que viu, olha, já conheciam ele, já tinha sido preso por diversas vezes, sempre pelo mesmo roubo, né, sempre pelo mesmo tipo de crime, sempre pelo mesmo crime, que é roubo. Ele gostava muito de agir com a equipe dele lá na área do terminal. O Terminal 1 é um dos mais visados pela bandidagem, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? E já não é de hoje. Quantas vezes nós noticiamos o terminal, que é um dos maiores, né? Que deve, né? Desaparecer dali daquela área, segundo os projetos que vêm por aí, Paulo. Mas, por enquanto, ainda continua lá funcionando e é um dos terminais mais atacados pelos bandidos. Eu lembro aí de várias e várias operações que já foram feitas dentro do terminal. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas. Tivemos mais um crime, não é, Peregrini? Faltam só detalhes. Faltam detalhes, Paulo. Um crime por agressão física, né? Um homem morreu nas dependências do pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra. Apesar do esforço da equipe médica, esse homem acabou morrendo, né? Por agressão física. Foram pauladas, murros, chutes, socos e pontapés. Nós já estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, onde iremos buscar mais detalhes sobre esse crime. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo, mas sem antes, né, interagir com nossos ouvintes, quero mandar um abraço aí pro pessoal que está ligado, com o radinho ligado, toda a tripulação do navio Dona Carlota, Paulo Guerra. O navio Dona Carlota está sendo preparado aí para ir a Borba, nos festejos de Santo Antônio, e toda a equipe já está preparando o navio aí para zarpar no próximo dia 10. Abraço aí para toda a tripulação do navio Dona Carlota.
É mais uma missão de fé, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, no dia 10 eu devo estar viajando, né, no Dona Carlota, em mais uma missão de fé. Eu sou um dos romeiros mais assíduos que vai a Borba todos os anos. Muito embora o padre tenha dito que não o viu na igreja na última festa de Santo Antônio de Borba. É porque, Paulo, sempre eu estou com os joelhos dobrados e se procurar por cima não me acha. É contigo. Boa tirada, 5:58. Moradores da rua Carlos Drummond de Andrade, antiga G3 no conjunto Nova República, estão pedindo à prefeitura que determine o envio de uma equipe ao local para realizar a ação tapa-buraco. Segundo eles, uma cratera está tomando conta da rua, impedindo o tráfego de veículos e colocando em risco os pedestres. A ação se faz urgente, uma vez que com as chuvas a tendência do referido buraco é aumentar. Estão abertas as inscrições para o curso especializado para condutores de veículos de emergência, ofertado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. A capacitação ocorrerá aos sábados entre os dias 1º e 6 de julho, 1º de junho e 6 de julho, das 8 às 18 horas. A instituição oferece um total de 25 vagas para o curso, que requer investimento. Vamos faturar no valor de R$ 217,63. Prestação de serviços. Oportunidades de emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, CNAM, disponibiliza 100 vagas de emprego nesta quarta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O volume comercializado de gás natural no Amazonas chegou a 4.364.834 metros cúbicos dia em abril e apresentou um aumento de 3% em comparação com o mês anterior. Ainda em fase de testes, a usina termoelétrica de Quari impulsionou a alta, enquanto o consumo residencial teve aumento de 109% no mesmo período, após a ampliação do fornecimento para mais 2 condomínios. No Amazonas já estão em operação com o gás natural 13 termoelétricas, 42 indústrias, 56 comércios, 5 postos de combustíveis e 231 residências. O Lago Janauari poderá ser transformado em refúgio ecológico para promoção de turismo de base sustentável. O projeto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, inclui ações para o ordenamento de turismo na região, localizada no município de Iranduba, garantindo o bem-estar animal e a geração de renda sustentável para as comunidades no entorno do futuro refúgio. Neste domingo, o projeto Ópera Mirim realiza a última apresentação aberta ao público no hall do Teatro Amazonas a partir das 11 horas. O evento, que faz parte da programação do 22º Festival Amazônia de Ópera, apresenta um teatro de marionetes baseado na obra O Menino e os Sortilégios, da obra do compositor Maurice Ravel. Com uma estética repleta de simbolismos, o espetáculo Mater Dolorosa vai estrear no 22º Festival Amazonas de Ópera no sábado, às 20 horas no Teatro Amazonas, com reapresentação no dia 29. Átila de Paula comanda a direção do espetáculo, que promete apresentar uma obra para levar o público a uma reflexão bem atual, ao misturar repertório dos séculos 17 e 18 a uma abordagem completamente inovadora. 6:05. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente promoverá na quarta-feira a 8ª oficina regional do processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas. O evento será realizado a partir das 8h30 no Centro Multifuncional do município de Boca do Acre. A oficina visa traçar planos e metas para a gestão de recursos hídricos voltados para as necessidades do município e da região. Entre os assuntos a serem discutidos estão a utilização racional da água e a preservação dos recursos hídricos. Qual será o impacto da nova previdência para os servidores públicos? Essa é a pergunta que a analista tributária da Receita Federal, Thaís Oba, deverá responder amanhã desta quarta-feira, às 8 horas, em palestra no auditório da Secretaria de Estado de Fazenda. Em pesquisa de satisfação realizada ao longo do primeiro quadrimestre de 2019 com pacientes e doadores de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, o índice de aprovação do serviço prestado pelo Hemocentro ficou em 98,6%. A fundação é o órgão do governo estadual responsável pelo provimento de sangue seguro e tratamento de doenças hematológicas e oncohematológicas do Amazonas. De janeiro a abril, a pesquisa ouviu 703 usuários das áreas de atendimento ao paciente, ambulatório, doação de sangue e laboratório de análises clínicas. As provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
escolas públicas OBMEP aconteceram nesta terça-feira aqui no Amazonas. Somente nos turnos matutino e vespertino, cerca de 70 mil estudantes participaram da competição educativa em Manaus. Mesmo as escolas que estavam com as atividades paradas funcionaram normalmente para a realização do exame que segue calendário nacional. À noite, as escolas continuaram com a aplicação das avaliações. No interior do Amazonas, todos os municípios participaram da aplicação das provas. E através de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou ontem que os processos de pagamento das empresas de enfermagem e de técnicos de enfermagem que prestam serviços ao órgão estão em curso e a maioria delas já recebeu. De 17.490.563 reais e 54 centavos destacados para pagamentos relativos aos meses de fevereiro e março, 14.298.563 reais e 54 centavos já foram pagos. Os outros 3.192.031 reais e 3 centavos estão pendentes por questões operacionais, ainda não tendo sido concluídos devido à mudança na fonte de pagamento ou porque apresentaram inconsistência. Em ambos os casos é necessário refazer o processo de pagamento que acaba gerando atraso. Em relação aos salários dos profissionais terceirizados, a obrigação, é bom lembrar, é das empresas. A Suzano tem orientado os sindicatos de classe e os trabalhadores a buscarem a atualização de salários e reconhecimento dos direitos trabalhistas com auxílio do Ministério Público do Trabalho, uma vez que não tem competência para pagar os terceirizados. 6:08 em Manaus. O deputado Serafim Corrêa do PSB sugeriu ao Departamento de Trânsito do Amazonas que o DUT, o Documento Único de Transferência, seja disponibilizado aos condutores pelo site do órgão. A proposta foi feita ao diretor-presidente do Detran na manhã de ontem durante sessão de tempo para a campanha Maio Amarelo na Assembleia Legislativa. 6:10. O jornalista e radialista Paulo Guerra vai ser condecorado com a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Manaus. A proposta da homenagem partiu do vereador Elias Emanuel, do PSB, mas foi subscrita pela maioria dos parlamentares da casa. A matéria foi deliberada nesta terça-feira e seguiu para a Comissão Especial de Comendas, que tem a função de analisar a proposta antes da votação final em plenário. Com a indicação, o jornalista passa a fazer parte de uma lista de manauaras ilustres que serão homenageados no decorrer das comemorações dos 350 anos da cidade de Manaus, completados no próximo dia 24 de outubro. Nesta terça-feira ocorreu na Assembleia Legislativa, no auditório Bete Aziz, a segunda reunião técnica que debateu e encaminhou providências sobre a real situação do Terminal Rodoviário Internacional de Manaus. A reunião foi conduzida pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT, e foi em encaminhamento da visita para o parlamentar fez no último dia 16 à rodoviária de Manaus, constatando que a mesma se encontra em total abandono. Durante as pautas abordadas, Sinésio Campos cobrou um posicionamento por parte do governo do estado. Representantes da Secretaria de Administração e Gestão relataram que, de forma efetiva e prática, uma equipe do órgão está realizando uma visita ao local, identificando quais as problemáticas da rodoviária, que resultará na realização de um relatório que também servirá como subsídio para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e CEINFRA na apresentação de um projeto para aquela área. A Assembleia Legislativa deverá votar nesta quinta-feira o projeto número 293/2019, que trata do reajuste dos professores, segundo informou o presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, no início da sessão plenária de ontem. A matéria tramita na Assembleia desde o final da semana passada e tem sido discutida com os representantes da categoria, do governo e deputados para viabilizar um acordo que ponha fim na greve que já dura um mês. De acordo com Josué, faltam poucos ajustes para as conquistas dos profissionais da educação. Estamos muito perto de um consenso onde o governo do estado e a própria Assembleia dão algumas garantias aos professores para a gente poder dizer no definitivo que a greve acabou. Estamos com a esperança que essa situação termine logo e que as crianças, os jovens, os adolescentes possam voltar às salas de aula, afirmou Josué Neto. Após a reunião presidida por Josué Neto com a presença dos deputados Dermilson Chagas, do PP, Terezinha Ruiz, do PSDB, Carlinhos Bessa, do PV, doutora Maiara Pinheiro, do PP e Fausto Júnior, do PV, dos representantes do Sinten e Asprom, além do secretário de Fazenda, Alex Daudiglio, ficou decidido que a mensagem governamental que prevê ajuste salarial de 4,73% terá a inclusão de 3 emendas coletivas. Um grupo de professores fez protesto na manhã de ontem em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, na André Araújo, contra a decisão do judiciário que determinou a suspensão da greve da categoria e ainda a aplicação de multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento.
6:12. O Ministério Público Federal do Amazonas rebateu as críticas proferidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, à atuação deste órgão no caso da linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. A tentativa de atribuir ao Ministério Público Federal uma intromissão indevida no caso e aos indígenas Vaimiri atribuiria responsabilidade pelo atraso na busca pela solução energética que atenda o estado de Roraima, encobre o principal motivo pelo qual a obra não saiu do papel: a falta de compromisso do Estado brasileiro com os preceitos de sua própria Constituição Federal e com os termos de tratados internacionais assinados pelo país que exigem a observação de procedimentos legais relacionados ao direito ao meio ambiente e ao respeito aos direitos dos povos indígenas em caso de obras dessa natureza. A atuação dessa instituição, no caso que já se estende por quase uma década, vem demonstrando que a escolha do traçado em paralelo à rodovia BR-174 não foi precedida de análise das alternativas locacionais existentes, tampouco de avaliação do componente indígena. Essa definição arbitrária motivou o questionamento da validade do leilão da linha de transmissão, uma vez que o empreendimento foi concebido de forma viciada mediante avaliação meramente econômica que desconsiderou os diversos aspectos socioambientais da região. O Amazonas tem 21 municípios e 41 unidades aptas a participar do programa Saúde na Hora, lançado pelo governo federal para ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde da família. De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios que aderirem ao programa vão dobrar os recursos destinados para cada unidade de horário ampliado. Em todo o Brasil, 2.289 unidades em 400 municípios estão aptas a aderir ao Saúde na Hora. No Amazonas estão aptos para adesão, além da capital Manaus, os municípios de Anoria, Atalaia do Norte, Barcelos, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canutama, Eirunepé, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Parintins, São Paulo, de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini. Prefeito de Iranduba e assessores depõem na comissão processante da Câmara de Vereadores que apura denúncia de infração político-administrativa. Chico Doido é acusado de não repassar mais de 4 milhões de reais aos cofres da Previdência do município. A reportagem é de J. Rai. A comissão processante da Câmara Municipal de Iranduba, que apura denúncia de infração político-administrativa contra o prefeito Francisco Gomes do Democratas, realizou na tarde de ontem a audiência de instrução em que foram ouvidos o prefeito e 3 testemunhas de defesa: a secretária municipal de Finanças, Ana Viana, a assessora da secretaria, Shirley Lima, e a presidente do Instituto de Previdência Municipal, Imprev, Clemilda Falcão. Em denúncia protocolada na Câmara de Vereadores de Iranduba em novembro do ano passado, a servidora pública Rosiane Correa acusou o prefeito Francisco Gomes de não repassar aos cofres do Imprev mais de 4 milhões de reais descontados dos salários dos servidores. As investigações tiveram prosseguimento depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, derrubou há 2 semanas uma decisão da Justiça do Amazonas que havia anulado no fim de janeiro passado a portaria da Câmara Municipal que instituiu a comissão processante formada pelos vereadores Reginaldo Santos do PV, presidente, Kellyson Diebe do MDB, relator, e Larissa Gomes do PSDB, membro. Em seu depoimento à comissão processante no plenário da Câmara na tarde de ontem, o prefeito de Iranduba afirmou que a atual gestão só deve ao Instituto de Previdência do município 3 repasses de 2017 e 3 de 2018, que totalizam R$1.469.000. Ele também disse que de janeiro de 2017 até aqui já foram pagos mais de 2 milhões de reais da dívida previdenciária deixada pelos 3 prefeitos que o antecederam. Quando eu recebi a prefeitura, eu recebi uma herança de 32 milhões de reais. Raimundo Nonato Lopes deixou a herança de 12 milhões do Imprev e ninguém nunca entrou com processo contra ele. Chinai 15 milhões e Madalena 5 milhões e pouco. Isso é o motivo de eu não ter conseguido pagar a dívida, porque isso aqui eu parcelei e estou pagando. Agora, dia 10, foi pago 180 e poucos mil, quase 200 mil, dos gestores passados. Francisco Gomes disse ainda que foi obrigado pela Justiça a admitir quase 200 candidatos aprovados em concurso público feito pela Prefeitura em 2011. E isso, segundo ele, causou um forte impacto na folha de pagamento. Cobranças diárias por via judicial
Judicial, 2 delas somente ontem. Foram outras justificativas apresentadas por Chico Doido para ter deixado de repassar na íntegra ao Imprev as contribuições previdenciárias dos servidores. O presidente da comissão processante, vereador Reginaldo Santos, explicou quais os próximos passos da investigação. Agora a defesa do prefeito tem um prazo de 5 dias para apresentar as razões escritas. A comissão deve analisar cautelosamente tanto a acusação como as provas escritas que serão apresentadas e vai emitir o parecer final. E esse parecer, depois que estiver pronto, vai ser submetido ao plenário para a votação dos vereadores. Se o relatório for a favor da cassação, 9 votos e o prefeito estaria cassado. Os trabalhos da comissão processante serão concluídos em 90 dias, contados da notificação do prefeito pela Câmara e descontado o tempo durante o qual as atividades ficaram suspensas por ordem judicial. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Podemos dizer, Paulo Guerra, que mais uma vez tivemos uma noite madrugada tranquila na cidade. Poucas pessoas deram entrada nas unidades de saúde. Instituto Médico Legal também com pouquíssimos registros. Podemos sim afirmar, Paulo Guerra, que tivemos noite madrugada tranquila na cidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, pegou uns tubaços, pegou tapa, pegou uma paulada e deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. Era por volta de 20h32. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi registrado uma pessoa que deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida na área da Zona Leste da cidade, em rua precisamente ainda não divulgada. Entretanto, sabe-se que essa pessoa deu entrada, teve escoriações e fraturas pelo corpo, porém não corre risco de morte. 20h40. Tudo parecia tranquilo no bairro de São José. Eis que de repente... Olha a faca, olha a morte! Como dizia, tudo parecia tranquilo no São José. A maioria das pessoas estavam assistindo a novela, a nova novela, todo mundo assistindo a novela. Naquele momento, a Maria da Paz estava tentando fugir da família Meireles. Ela seria assassinada, mas conseguiu fugir e já está em São Paulo. Foi com muita emoção, com muita aventura que Maria da Paz chegou a São Paulo. A novela estava bombando nesse momento, nessa mesma hora, nesse mesmo momento foi que esse homem levou uma violenta facada na barriga e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da Zona Leste da cidade. Um homem conhecido como Josemar. O Josemar envolveu-se em uma briga, envolveu-se em um triângulo amoroso. Há quem diga que o Josemar é sujeito namorador e se meteu com uma mulher casada na área do bairro da Betânia, na área da zona centro-sul da cidade. As informações dão conta que o Josemar foi descoberto pelo marido da mulher que ele estava se metendo e acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Esse Josemar tem 29 anos de idade, sujeito novo, morador também da área ali da Betânia, onde ele acabou apanhando do marido de sua namorada. Josemar, sujeito namorador, pegou uma pisa e agora com certeza vai ficar mais quieto. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, está desaparecida a pequena Vivian Cecília Bulamarque dos Santos.
Ela tem 11 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ela saiu da escola ontem, era por volta de 11 horas e 32 minutos, na companhia de um rapaz. As coleguinhas delas falaram que o nome do menino que estava com ela é o Davi. Isso aconteceu na hora que ela estava saindo do Centro Educacional Raimundo Belo Ferreira. Ela saiu de lá, estava de farda, é lá na Cidade Nova, e a família agradece aí para quem souber, para quem tiver alguma informação. Quem tiver alguma informação, fazer contato no 992724667. 992724667, falar com a dona Wanda, para quem souber aí do paradeiro da Vivian Cecília Bulamarque dos Santos, que tem 11 anos de idade. Ela saiu na companhia de um rapaz conhecido como Davi. Alô, Davi! Se tiver com a menina, devolve logo que o negócio vai piar pro teu lado. Ela continua desaparecida. Quem souber, vou repetir o nome da garota, Vivian Cecília Bulamarque dos Santos, de 11 anos de idade. Qualquer informação no telefone 992724667. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os policiais da 26ª SECOM prenderam assaltantes de ônibus que estavam escondidos, embrenhados na mata. Os policiais entraram na mata e conseguiram prender um dos bandidos, depois acharam mais outro e depois os outros piaram e chegaram aí aos 3 integrantes, e falta chegar ainda mais um para formar aí a quadrilha desses bandidos que cometem assaltos, e os policiais da 26ª SECOM estão comandando os policiais e prendendo bravamente esses bandidos. Policiais da 4ª SECOM também tiveram êxito em prender bandidos na área da zona leste da cidade. Sargento Moraes está aí com certeza fazendo um grande trabalho em patrulhamento nesse momento. O delegado titular do 4º DIP também é desses que é bom, é do bom, e já prendeu vários bandidos. O delegado ontem esteve inclusive aí aparecendo na televisão, mostrando os bandidos que foram presos. Ao 4ª SECOM agora tem equipe aí, tem delegado daqueles que são dos bons mesmo, que gostam de trabalhar, que gostam de estar nas ruas, e com isso quem ganha é a população da circunscrição da área do 4º DIP, localizado no bairro Grande Vitória. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, morte por agressão física. Um homem até o presente momento não identificado, que foi vítima de peia e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Nas informações, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele chegou nessa unidade de saúde mais pra lá do que pra cá. Ele já estava no bico do urubu. E a noite passada, já entrando pela madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu por agressão física, morreu por agressão de tanto apanhar, e está nesse momento na pedra do Instituto Médico Legal. Pânico, correria, bala e morte no terminal. Era por volta de 5h40. Nesse horário, o garotinho Valdir Correia comandava a audiência do programa Giro de Notícia. Ele estava apresentando o programa, quando de repente a equipe do programa do Giro de Notícias já informara que havia um tiroteio dentro do terminal. A equipe externa do programa
deslocou até o local e se deparou com a cena. Os policiais já estavam fazendo o cerco de um homem que estava jogado no asfalto dentro do terminal. As primeiras informações dão conta, já chegavam naquele momento de que um carro preto com alguns ocupantes entrara no terminal, entrou lá no terminal naquela faixa exclusiva para ônibus, entrou, localizou o homem conhecido como Fábio Rogério, e um dos ocupantes desceu do carro e disparou. 1, 2, 3, 5, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Uma outra pessoa ficou baleada e levada ao SPA do São Raimundo. A polícia já trabalha com hipóteses. Será que essa pessoa que foi ferida também estava envolvida? Ou foi só mais uma pessoa que estava no terminal e levou esse tiro de raspão na cabeça? Essas e outras, a polícia já está investigando e com certeza vai chegar à elucidação desse crime. Só na cabeça foram 4 tiros no Fábio Rogério. O Fábio Rogério já era velho conhecido da polícia, várias passagens, já respondia por alguns processos e também já era elemento conhecido no terminal em meio aos frequentadores. As informações dão conta de que ele comandava os roubos na área do terminal, e ontem teve um fim quando foi assassinado por um bandido misterioso ocupante de um carro preto. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Dia de sorte, concurso 153, dezenas sorteadas 02, 13, 21, 23, 25, 29 e 30. O mês da sorte foi junho. Uma aposta ganhadora, R$823.465, é de Joinville. Com 6 números, 73 apostas, R$2.568,50. Aqui na concurso 4.980, dezenas sorteadas 02, 09 34, 35 e 50. Saiu para um apostador de Gambira, no Paraná. Ele vai receber R$625 mil. A quadra saiu para 61 apostas, cada uma leva R$5.569. Time Mania, concurso 1334, dezenas 01, 06 20, 21 49 50 e 54. Time do Coração Ceará. 7 números, não houve acertador, com 6 também não, e com 5, 112 apostas, cada uma leva R$798. A Lotomania do concurso 1971 sorteou as dezenas 01, 04 05, 07 15, 21 23, 25 26, 27 28, 34 44, 45 67, 69 78, 87 92 e 99. Não houve acertador. Com 19 números, 5 apostas, cada uma leva R$40.002,11. 18 números acertados, 146 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.223,15. 6 horas e 36 minutos em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Universidade Católica 6, Belga 0. River Plate 0, Colón também 0. Real Paris 1, Macará 0. E União Espanhola 0, Cristal 3. Rio Águilas 3, Independiente 2. O fraco União La Calera venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Jogos de hoje. 17 horas, Copa Sul-Americana, Zulia e Palestino. 19h15, Sol de América e Botafogo. E ainda Deportivo Cali e Peñarol. Mais tarde, às 21h30, tem Liverpool e Caracas. E lá Equidad e Deportivo Santana. 19h15, Copa do Brasil. Sampaio Correia e Palmeiras. 21h30, São Paulo e Bahia. E ainda Juventude e Grêmio. E ainda pela Recopa Sul-Americana, às 21h30, tem Atlético do Paraná e River Plate.
A seleção brasileira está prestes a iniciar os trabalhos visando a disputa da Copa América. Fernandinho, Ederson, Gabriel Jesus, Richarlison, Davi Neres e Casemiro se apresentam na manhã desta quarta-feira para o período de treinamentos antes da competição sul-americana e já almoçam na Granja com Mari. Sob os comandos do técnico Tite, o grupo já tem a primeira atividade prevista para as 16 horas. Gabi chama a responsabilidade. Brasil estreia na Liga das Nações com vitória sobre a China. Ponteira de 25 anos assume posto de capitã e comanda a vitória da renovada equipe do técnico José Roberto Guimarães em Brasília. 3-0. Parciais de 25-15, 25-21 e 25-21. Últimas notícias. Após 4 altas seguidas, dólar fecha em queda e retorna ao patamar de R$4,05. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana caiu 1,35%, cotada a R$4,0478. O principal indicador da Bolsa Paulista, a B3, subiu ontem, com os investidores também monitorando o cenário político. O Ibovespa avançou 2,76% aos 94.484 pontos. Mais de 7 em cada 10 empresas dos Estados Unidos na China, 74,9%, estão sendo afetadas negativamente pela guerra comercial entre os dois países, de acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pela Câmara de Comércio Americana no gigante asiático. O impacto negativo das tarifas é claro e prejudica a competitividade das empresas americanas na China, aponta o relatório divulgado hoje com as conclusões da pesquisa feita pela Anshan China e pela Anshan Shanghai para suas empresas associadas. A pesquisa foi realizada entre os 16 e 20 deste mês e nela participaram 250 empresas. Delas, 61,6% estão relacionadas com a manufatura, 25,5% com serviços, 3,8% com a venda no varejo e distribuição e 9,6% com outras indústrias. Um homem esfaqueou e assassinou a ex-namorada ontem à noite em Paracatu, região noroeste de Minas Gerais, e depois invadiu uma igreja evangélica e matou mais 3 pessoas a tiros, 2 mulheres e um homem. De acordo com a Polícia Militar, a intenção de Hudson Aragão Guimarães era matar um pastor que é casado com a ex-namorada dele. Guimarães foi baleado por policiais e está internado com quadro estável mais grave. Aguinaldo Timóteo é transferido para Salvador um dia após ser internado por princípio de AVC. O cantor estava em Barreiras, no oeste da Bahia, quando passou mal. Ele faria um show na região, mas o evento foi cancelado. O artista está internado no Hospital Geral Roberto Santos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, anunciou na noite de ontem que descobriu uma falha de segurança no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos em SEJA e que 2 funcionários foram demitidos. De acordo com o Instituto, o problema foi causado por servidores do próprio órgão e não é de responsabilidade da Gráfica Valide Soluções S.A., que foi contratada para imprimir as provas. A Caixa Econômica Federal pretende iniciar um grande programa de renegociação de crédito para reabilitar consumidores que hoje, devido à inadimplência, estão fora do mercado. A informação é de Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que conversou com jornalistas ao chegar para a reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Guimarães, serão oferecidos descontos de 40% a 90% nas negociações. O presidente da Caixa explicou que os valores a serem negociados já foram contabilizados como prejuízo, ou seja, não estão fora do balanço da instituição. O Banco Público espera obter pelo menos R$1 bilhão com o programa. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência estendeu até o dia 30 o prazo para apresentação de emendas, que são propostas de mudanças no texto. A Comissão Especial da Reforma ouviu técnicos do governo e especialistas em Previdência. Leonardo Alves Rangel, diretor do programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, disse que a proposta quer acabar com privilégios. Com votos divergentes, o Tribunal Superior Eleitoral adiou novamente ontem a análise de um processo que envolve a cassação de integrantes de 2 coligações que usaram candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranja, em uma cidade do Piauí, nas eleições municipais de 2016. O TSE retomou a discussão sobre a extensão de punições impostas a coligações que usam candidaturas fictícias para preencher cota mínima de gênero. Até agora, 2 ministros apresentaram votos. O relator Jorge Mussi, que votou pela cassação de todos os integrantes da coligação, e Edson Fachin, que optou pela cassação apenas dos diretamente envolvidos na fraude. Ainda faltam os votos de 5 ministros. E o STF retoma hoje de manhã o julgamento que definirá se o poder público deve ser obrigado a fornecer medicamentos de alto custo aos doentes. Estão na pauta 4 processos sobre o tema que envolve a concessão dos remédios que estão fora da lista de produtos oferecidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. A hora em Manaus.
6:45. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse ontem que o governo deve lançar até o segundo semestre uma campanha de incentivo à adoção de crianças e adolescentes com foco na adoção tardia. A ministra disse ainda que o governo estuda mandar para o Congresso um projeto de lei para promover mudanças na lei de adoção. Crianças a partir de 3 anos serão o foco da ação. O governo federal está revisando o decreto número 9.785/19, que mudou as regras sobre aquisição, cadastro, registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo. A norma foi publicada no último dia 8 de maio. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou ontem em entrevista a jornalistas que um dos pontos que poderá ser alterado é a permissão para que civis com porte de armas possam adquirir fuzis. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras e também incluiu no texto a proibição de cobrança por bagagem. A medida foi editada em dezembro do ano passado pelo então presidente Michel Temer. O texto perde a validade hoje. Para virar lei, ainda precisa ser votada pelo Senado, etapa que deve ser cumprida nesta quarta-feira. Se for aprovada no Senado, ficam proibidas as cobranças de bagagem de até 23 quilos nas aeronaves acima de 31 assentos. Até 18 quilos para as aeronaves de 21 a 30 lugares. E 10 quilos se o avião tiver apenas 20 assentos. A primeira audiência do julgamento da ex-presidente da Argentina, Cristina de Kirchner, terminou na tarde de ontem após 3 horas de leitura do processo. Ela é acusada de ter executado, junto com seu falecido marido, também ex-presidente do país, Néstor Kirchner, uma divisão de papéis definidos e estratégicos dentro e fora da estrutura do Estado, com o objetivo de subtrair e apoderar-se ilegitimamente e deliberadamente de fundos públicos milionários. Ainda de acordo com o processo lido ontem no Tribunal Comodoro Pi em Buenos Aires, a ex-presidente também é acusada de ter mantido o esquema ininterruptamente por mais de 12 anos. Cristina de Kirchner acompanhou a leitura dos autos sentada na última fileira de cadeiras reservada aos réus, enquanto sorria e olhava o celular. A audiência de ontem foi a primeira de um processo que deve durar todo o ano. Os Estados Unidos veem indícios de que o governo de Bashar al-Assad na Síria realizou um novo ataque com cloro na região de Idlib, no noroeste do país, no último domingo, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira, de acordo com as agências France Press e Reuters. Os americanos ameaçaram uma resposta rápida. Otávio disse que o suposto ataque foi parte de uma violenta campanha das forças do presidente sírio, que teriam violado um cessar-fogo que protegeu vários milhões de civis na área de Idlib, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Alepo. Pelo menos 12 civis morreram nesta quarta-feira por conta de um ataque da Rússia na província de Idlib, na Síria, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, em meio a um aumento nos conflitos no noroeste e nordeste do país, que deixaram dezenas de combatentes mortos e feridos desde o dia de ontem. Segundo a ONG, pelo menos 12 pessoas morreram ontem, hoje, e outras 18 ficaram feridas no bombardeio de aviões russos contra um mercado popular na cidade de Maharat Numani, no sul da província. O ataque aconteceu depois que facções rebeldes atacaram ontem a vizinha província de Hama, matando 29 membros das tropas do governo sírio apoiadas pela Rússia. A agência da Coreia do Norte criticou hoje duramente e chamou de idiota e de baixo QI o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e candidato nas primárias democratas Joe Biden por difamar o líder norte-coreano Kim Jong-un. Durante um ato da campanha no último final de semana, Biden acusou o atual presidente americano, o republicano Donald Trump, de fazer dos Estados Unidos uma nação que abraça ditadores e tiranos como Vladimir Putin e Kim Jong-un. A agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA, acusou hoje Biden de usar uma retórica difamatória contra Kim e de ter se tornado imprudente e temerário, arrastado pela ambição de poder. Além de idiota e de baixo QI, o artigo o classifica de imbecil, desprovido de qualquer de qualidades elementares como ser humano e traz os episódios mais questionáveis de sua carreira. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas em confrontos entre eleitores contrários à reeleição do presidente da Indonésia, Joko Widodo,
informou o governador da capital do país, Jakarta, Anies Baswedan. Baswedan forneceu os novos números de vítimas em conversa com a imprensa local após visitar o hospital Tarakan, no centro da capital, enquanto a polícia informou que pelo menos 60 pessoas foram detidas. O candidato à presidência derrotado, o ex-general Prabowo Subianto, acusou o Widodo de fraude eleitoral nas eleições do dia 17 de abril e anunciou que pedirá impugnação do resultado perante o Tribunal Constitucional, enquanto seus partidários se manifestavam desde ontem nas ruas do país. 6h50, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro avalia alterar decreto das armas que permite compra de fuzil por qualquer cidadão. Folha de São Paulo. Maia bate boca com líder governista e diz que o exclui de relações. O Estado de São Paulo. STF suspende decisão sobre quadrilhão do PP. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mel deixa a UTI e encontra a irmã Liz pela primeira vez após cirurgia. Valor Econômico. Caixa dará desconto de até 90% em dívidas para reabilitar consumidores. Estado de Minas. Homem invade igreja evangélica e mata ao menos 4 pessoas em Paracatu. Jornal do Comércio no Recife. Governo Bolsonaro admite alterar trecho do decreto que facilitou o porte de armas no Brasil. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça nega a prisão do empresário envolvido em desvios milionários do BNB. Porto Alegre, 0 hora. Indicadores apontam risco de recessão técnica na economia brasileira. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Alta do dólar impacta na Zona Franca de Manaus. Em tempo. 14 governadores contra decreto das armas. A crítica. Maus caminhos, investigação. Delegado suspeito de vazar dados é punido. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.